E se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal Segurança Estratégica. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 38º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje será economia dentro do processo operacional dos condomínios. Dica prática. CoSecurity traz as ruas de volta para você e o nosso programa traz para você grandes dicas de gestão. Participam dessa edição Sebastião Furtado, formado em processos gerenciais, cursou até o 4º semestre de engenharia elétrica, ex-militar do Exército, experiência profissional como supervisor de segurança, coordenador e gerente de segurança. Atua na área de condomínio há 10 anos. Também conosco, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de infantaria, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Alexandro Oliveira, executivo de vendas da CoSecurity, que é uma solução, que é as ruas de volta para você. Pede que o Alessandro te ajuda nesse processo. Então, a partir de agora, vamos conhecer novas soluções, discutir novas ideias e explicar as melhores práticas e estratégias de segurança colaborativa para sua casa, para o seu bairro, unindo condomínios, casas, empresas e comércio num único propósito. Segurança colaborativa, mas também trazendo para você valiosas dicas do ponto de vista institucional e gerencial. O segredo é bem administrar. Segurança se administra com boa gestão. E a gestão do condomínio depende da sua capacidade também de administrar. Então, Sebastião Furtado, boa noite. Sem mais delongas, vamos aos finalmente. O que é necessário? O que é necessário para ter uma excelente gestão de um condomínio? O que você aprendeu nesses anos que você tem de trabalho acumulado? Primeiramente, boa noite aí ao Jorge, ao Alexandre, ao Marcel. Obrigado aí pela oportunidade de participar e principalmente aí passar um pouco do que a gente vivencia no dia a dia, né? Desses 10 anos aí que eu venho atuando na área de condomínios, né, uma das ferramentas que eu mais me identifiquei, que eu mais aplico, né, na gestão, é a PDCA, que é um ciclo de melhoria contínua, né? Que é o ideal, pelo menos que eu entendo, para que você mantenha sempre o foco na gestão econômica, não é simplesmente, como você mencionou, de cortar gasto, mas fazer uso consciente de todos os recursos que você tem, né? Então, é uma ferramenta muito prática, né, para essa finalidade. E pelo menos onde eu apliquei, ela deu assim um resultado assim bem satisfatório. Legal. O que você entende como planejamento? O que o cara que é o gestor de um condomínio tem que planejar? Você chegou, começou essa tarefa, o que você enxergou, identificou primeiro que tinha que ser planejado para tocar adiante? Como é que foi essa iniciação estratégica sua, digamos assim? Então, o condomínio em si, ele é como se fosse uma microcidade, né? Você pega a cidade e transforma ela numa visão micro, né? Então, você tem várias vertentes, né? Várias situações aí que você precisa tratar, né? Mão de obra, consumo de concessionárias, insumos, né? Então, foram vários itens que a gente que nós começamos a pensar, de como você poderia otimizar a utilização desses insumos, né, e dessas contas de consumo também, né. E a gente começou vou citar um exemplo da parte elétrica, né, que
nós conseguimos aí gerar uma economia de 60% no consumo de energia nosso, né? Nós tínhamos na garagem, e isso aconteceu basicamente naquele período em que a gente estava inserindo aí no mercado aquelas lâmpadas de LED, que era o consumo era infinitamente menor do que as lâmpadas halógenas, as lâmpadas incandescentes, e a gente começou a se pensar muito em implementação aí desse tipo de material para condomínios, para, enfim, vários outros lugares. Então a gente começou a pensar em alguma coisa nesse sentido, né? Aliado a isso, nós tínhamos na nossa garagem, antigamente as lâmpadas elas consumiam em média 32, acima de 32, um pouco mais do que 32 watts. Aí você tinha aí duas luminárias compondo aí 32 mais 32, 64, mais 8 do reator, então você tinha aí uma média de 72 watts para cada luminária. Nós fizemos um remanejamento dessas lâmpadas, além da troca delas todas por LED, fizemos um remanejamento economizando uma média aí de 51 luminárias. Então, com essa ação, nós tivemos aí uma redução aí no consumo de 3.672 watts. Então, isso, na época, representou aí, em termos de valores, para nós, algo em torno de R$ 2.500 mensais aí na nossa conta. Né? Então, isso foi uma das ações que nós tomamos aí em relação do que a gente pensava, né, de gestão econômica, né, de otimização de consumo, né, e aquilo que a gente sempre pensa, né, de você mudar aí a maneira das pessoas utilizarem esses recursos. Né? Então, num condomínio hoje, o que é o grande vilão de gasto de um condomínio hoje? Você tem aí, então, nesse que você chegou, você já viu ali que o que estava gastando muito dinheiro é a questão de consumo de energia, né? Hoje, sim, é o grande, eu usei gasto do condomínio? Eu usei esse exemplo, mas como introdução do que a gente poderia fazer. Né? Hoje, o grande vilão das compras de um condomínio, a gente sabe que é a mão de obra. Né? O material humano, realmente ele consome aí, mais do que 50% aí das compras ordinárias. Né? Só que assim, você não consegue reduzir custos, porque numa situação como essa, se você reduzir custos, você também acaba impactando aí na qualidade da sua mão de obra. Né? Então, talvez seja um pouco complicado você reduzir tanto nesse setor. Né? Mas você pode pensar, como, por exemplo, teve o consumo de energia, que nós reduzimos aí 60%, teve o consumo de água, que nós reduzimos 55%, né? Teve insumos que nós reduzimos aí 40%. E quando eu falo de insumos, né, aquilo que eu falei, fazer uso consciente, né, do que você precisa. Por exemplo, eu estou precisando de uma ferramenta ou de um utensílio, por exemplo. Então, eu preciso ver se realmente eu tenho a necessidade de comprar esse equipamento, ou eu poderia alugar, por exemplo, né, para execução de um serviço específico, por exemplo. E fazer a utilização desses correta, a utilização e utilização correta desse material, né? Que assim você acaba não comprando coisas desnecessárias, né? Utiliza aí o que você precisa e você coloca dentro do seu planejamento, né? Você além de colocar dentro do seu planejamento, você tem a capacidade de execução, né? Checar e fazer aí a conferência do que você está planejando. Legal. Sobre a questão de pessoal, qual foi o seu primeiro impacto quando você pegou esse condomínio? Você viu que tinha aí alguns desperdícios, alguns gastos que puderam ser cortados aí de despesa operacional, mas a questão do pessoal, como é que você começou esse trabalho? Porque pessoal é fogo, né? Se o pessoal não colaborar com você, seu trabalho vai para o saco. Né? Exatamente. O que eu falo é que assim, o turnover ele tem um impacto financeiro quase que invisível e você às vezes não consegue mensurar. Porque se você tiver uma rotatividade considerável no seu condomínio, primeiro, você vai ter gasto de tempo treinando essa nova pessoa. Né?
você vai ter gasto com a pessoa que vai treinar essa pessoa. Então, tudo isso gera custo, né? Então, se você trabalhar o funcionário em si, treinando, motivando, acompanhando de perto, inclusive, só pegando um gancho numa entrevista que eu participei recentemente, que eu falava que a gente precisava olhar com um pouco mais de carinho para o lado emocional de quem executa a tarefa do procedimento em si. Né? Porque se fala muito em procedimento, procedimento assim, assim, assado, muita tecnologia, mas você não tem o cuidado de dar importância para a pessoa que vai estar executando aquilo. Aí você coloca uma pessoa lá, ou simplesmente joga uma pessoa lá, né? E aí ela, obviamente, ela não vai executar aquilo com excelência, de acordo com a sua expectativa, né? E você acaba tendo que substituir aquela pessoa. Então a substituição ela gera, todos nós sabemos que ela tem um custo, né? Ela tem um custo de troca de funcionários, então isso acaba impactando também, né? Sem contar a questão da qualidade do serviço, que também, né? Ele gera um custo para você, porque um colaborador que executa um trabalho mal executado, ele vai te demandar tempo, porque você vai precisar explicar aí o porquê que a pessoa cometeu aquele equívoco. Então, tudo isso gera um desgaste muito grande, porque são energias que você poderia concentrar para fazer outras coisas, né? Então, eu considero que a questão do pessoal, para você ter assim, uma economia, também passa muito por essa vertente, né? Você ter esse cuidado do treinamento, da gestão, gestão humana, ter o cuidado com as tratativas com o funcionário, saber transmitir para ele também adequadamente o que você espera, né? Porque senão ele não vai executar aquilo que você quer. E eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Legal, então vamos para o case bem concreto. Você chegou nesse condomínio, o que você fez? Primeira medida foi ver se tinha gasto operacional em excesso que você pudesse cortar. Primeira medida que dá para fazer rápido. O que você fez depois? Relata para a gente essa sua experiência. É importante a turma que está nos escutando aqui receber a vivência de quem fez esse trabalho e notar que a coisa é prática. Aqui não é teoria, é prática. Então conta para a gente qual foi seu mapa da mina. Assim que eu cheguei aqui no condomínio, a gente estava passando por um período de seca. Não sei se vocês vão se lembrar. Em 2012, nós tivemos um período de seca bem severo aqui na região de São Paulo. Sim. E a gente precisava buscar uma alternativa, porque o poder público, quando ele se depara com uma situação emergencial assim, ao invés dele ajudar, ele pune o condomínio, né? O condomínio não, o munícipe, né? Ele pune o munícipe. Tanto é que se você ultrapassasse uma média de consumo de água, você era multado, né? Então, não te ajuda em absolutamente nada. Então, a gente precisava pensar em alguma alternativa para reduzir os nossos consumos, né? Especificamente de água. Só que nós acabamos levando isso tanto para a parte de energia, né, e depois para o lado de insumos, renegociação de contratos e assim por diante. A energia, por si só, o que nós fizemos? Né? Nós reduzimos aí 51 luminárias lá da garagem, né, o que proporcionou para nós uma economia real, né, de menos 3.672 kW, né, isso na época representava em torno de R$ 2.500, né, por mês. Fizemos desculpa, nós fizemos um remanejamento dessas luminárias. O que seria esse remanejamento? Por exemplo, você tem na sua garagem, você tem lá o teto, né? E entre o teto você tem algumas vigas, né? Uhum. Então, exemplificando, você tem um teto aqui, e você tem no meio, você tem a viga. Então, a gente retirou a luminária de um dos tetos e colocamos na viga. Então, ela acabou amplificando aí a luminosidade dela, ocupando aí o espaço dessas duas luminárias. Tirou a sombra. Tirou a sombra. Exatamente.
isso que você bem disse, a gente acabou tirando assunto. Então você amplificou aí o campo de iluminação dela, a gente acabou reduzindo uma luminária. Então, e cada luminária dessa, na época, né, com as lâmpadas, mesmo sendo fluorescente, consideradas econômicas, elas consumiam 32 watts. E cada luminária possuía cada luminária possuía 2 lâmpadas mais o reator. Então você tinha aí um consumo aí de cada luminária de 72 watts. Né? Então, com essa mudança, né, com essa alteração aí no posicionamento das luminárias, nós reduzimos em 51 luminárias. Nós temos aqui um pé direito que ele são 4 andares, né? Nós temos uma iluminação natural aqui praticamente o dia todo, né? E a luz ficava acesa o dia inteiro, né? E eram umas lâmpadas halógenas de 100 watts, eu consumia aquilo pra caramba. E eu comecei a pensar, dentro daquilo que a gente tinha comentado, que para você mudar o comportamento de alguém, você precisa primeiramente mudar o pensamento dela. Então não adianta você falar para ela, desliga essa luz, que ela não vai entender, talvez ela não vai entender por que você quer que desligue a luz, né? Eu falei assim, então a gente começou a fazer aquele trabalho de maçante, né? Desliga a luz, clareou, desliga, escureceu, acende, e aquela coisa. A gente foi meio que aquele reflexo de ação repetitiva, né? E fomos colocando na cabeça... Por osmose, né? Exatamente. Abre o cérebro do cara e pum, né? Osmose, fazendo aquele trabalho repetitivo, né? Não, olha, escureceu, acende, né? Clareou, apaga, porque eu tenho uma iluminação natural, né? Então, as lâmpadas as luzes que eu tenho aqui acesas, elas não estão valendo de absolutamente nada se eu tenho a iluminação do dia clareando aqui e eu posso usufruir disso, né? Então, a gente começou a bater nessa tecla, né, o tempo todo, né, e foi um trabalho assim meio que maçante, né, porque às vezes eu chegava, o dia estava claro, chegava aqui e a luz estava acesa, né, eu não precisa dessa luz acesa, apaga, né, então, aí você vai falando, aí você condiciona isso tanto na cabeça da pessoa, que daí automaticamente ela já sabe. Aí, paralelo a isso, a gente foi fazer uma substituição por lâmpadas de LED, né, e com isso, nós atingimos aí a marca de 60% no consumo de energia nosso, né? Isso só em energia. Com água, o que vocês fizeram com a água? Com a água também é um problemão, né? Exatamente. Porque, assim, qual é a diferença que eu faço em relação à água e energia? Energia, você estabelecer um patamar, né, dificilmente você vai fugir daquilo, dificilmente você vai ter um ponto fora da curva, né? Porque é uma coisa assim muito sazonal. Você tem, por exemplo, consumos, médias de consumos em determinados meses do ano, né? Por exemplo, no verão o pessoal fica com o ar-condicionado ligado, no inverno você tem o ar quente, o aquecedor, essas coisas. Então você tem essas variações. Mas você não foge muito do habitual, né? Então daquela margem que você tem de consumo. A água é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela só consegue identificar um vazamento, por exemplo, quando chega a conta de consumo. Isso. Aí ela olha a conta de consumo... Ela toma um susto, né? Toma um susto, meu, por que eu não gastei tudo isso? O que aconteceu? Tal. Aí você começa, sai aquela caça a vazamento, né? Uhum. O que nós fizemos? Estabelecemos uma medição diária, né? Então, você faz uma medição diária, né? Eu criei uma planilha para isso, estabelecemos uma medição diária e aliado a isso, nós contratamos uma empresa de consultoria para fazer para nos auxiliar nessa questão. E foi implementado algumas tecnologias, né? Foi alterado. Na época já estava começando a pipocar no mercado equipamentos, né? Torneiras, vasos sanitários com redução de consumo. Só para você ter uma ideia, a diferença de consumo de uma válvula
daquelas de parede para uma caixa acoplada, chegou a quase 500% de diferença de consumo de uma para outra. É uma coisa assim absurda, né? Então nós começamos a fazer isso. Obviamente que aqui nós não tínhamos essas válvulas de parede, eram todas caixas acopladas, né? Mas mesmo as caixas acopladas, elas vêm com um dispositivo que ela tem um descarte relativamente grande, né? Então, você troca a tecnologia delas, né? E isso te dá aí um resultado considerável, porque não tão expressivo quanto a diferença de uma válvula para uma caixa acoplada, mas você passa a ter. Né? E na época a gente começou a fazer troca de torneiras, né? E isso resultou aí num consumo aí de 55%. Né? 55 só com água? Então foi 60 com energia e 55 com água. E o pessoal não se liga às vezes disso, né? Todo mundo acha que isso aí é muito simples, né? A pessoa entra na rotina, né? A água é de ninguém, a água no condomínio quem paga todo mundo paga, então eu não pago, é todo mundo, né? Todo mundo é igual o governo. E tem um detalhe, Jorge, que é interessante também, que assim, além de todas essas ações, você precisa também condicionar isso uma estratégia de marketing, né? Porque aquilo que a gente acabou de falar, para você mudar o comportamento de alguém, você precisa mudar o pensamento dela, né? E aquele negócio, é como se fosse aqueles jingle, né? Que você não esquece, começa a jogar na cabeça da pessoa, né? Vai jogando essa informação, vai alimentando isso a pessoa com essas informações de redução de consumo, de projeto sustentável, de preservação de recursos hídricos, né, essas coisas, você vai alimentando o inconsciente da pessoa com essas informações, aí a pessoa começa... E eu falo que no ambiente corporativo, você inspira outras pessoas. Sim. Né? Você é inspirado e você acaba inspirando outras pessoas. E as pessoas, ela vê o seu comportamento, ela acaba te copiando, né? Então, principalmente se você tiver uma posição de destaque, né? Então, ela começa a se espelhar em você, né? E, poxa, eu vi o Jorge lá, ele gerou isso aqui de economia, nossa, pô, que bacana. Então, essas coisas você começa a dar força para isso e você começa a inserir na cabeça da pessoa e você acaba mudando o comportamento dela e ela acaba levando isso para a vida dela, né? Pro pessoal, para a vida pessoal dela também, né? Duas perguntas. Você chegou a utilizar nesse condomínio aí os hidrômetros individuais para o consumo de cada unidade ou não? Não é nem que precisou. Na verdade, seria interessante, pegando até uma carona no que você falou, a água não é minha, então eu vou usar de qualquer jeito mesmo. Né? Pois é. Então, quando você individualiza, você tem um consumo assim, um consumo democrático, né? Porque a pessoa exatamente, ela vai pagar exatamente aquilo que ela consumiu. Isso. E num condomínio comercial, porque a divisão o rateio da água, ele é feito por fração ideal. Que não é, no meu ponto de vista, não é uma coisa justa. Né? Porque você pega, por exemplo, um conjunto de 40 metros de um dentista, ele consome muito mais água, do que um de 120 metros de um escritório de advocacia, por exemplo. Isso. Uhum. Entendeu? Então, não é uma conta justa. Né? Então, a implementação desses individuais, ele acaba tornando o consumo mais justo. Né? Ele acaba tornando-se mais justo. Mas a gente acaba se deparando com alguns obstáculos que a gente não consegue transpor eles, né? Que é a questão estrutural. Por exemplo, se você pega um edifício com 4, 5 prumadas, 5, 6 prumadas, isso acaba inviabilizando o projeto. Não foi preparado para isso, não tem como fazer. É verdade. Não foi preparado para isso. Inviabiliza o projeto, você não consegue individualizar o consumo, né? Aí você parte para esse outro campo, né? Que é tentar conscientizar as pessoas
do uso correto do recurso, porque todos nós sabemos que a água, nós temos ela em abundância, o Brasil é um país assim privilegiado nessa questão, sim, mas, porém, é um recurso finito, né? Então, se a gente não souber utilizar corretamente e reciclar ela corretamente, vai chegar uma hora que o sistema ele vai saturar, ele vai ficar sobrecarregado, né? Isso é um próprio debate, esse debate vai ser muito bom agora, sobretudo aqui em São Paulo, né? Vamos ter aí o novo governador, já vem aí a discussão sobre privatizar ou não a Sabesp, que é a concessionária de água. Só que nisso aí tem que vir um monte de discussão também. Por exemplo, a gente paga a água, mas a gente paga o esgoto. Então não adianta, exatamente, se você economizar água, se você criar uma fonte alternativa de água, mas se o seu esgoto sair mais, você acaba pagando mais. Por causa do esgoto. Você, esse tipo de discussão é que precisa ter, né? Exatamente. Tem que ter para a sociedade uma nova forma de cobrança. Então, esse debate tem que acontecer, e a gente não promove isso, não pensa nisso, né? Exatamente. É que aquilo que a gente falou, né? Quando o poder público ele não te dá liberdade para fazer as coisas. Não, ele quer faturar, acabou, dando-se. Exatamente, exatamente. Ele não te dá liberdade para fazer as coisas. Então, o que ele faz? Ele te vende um serviço de péssima qualidade, né? Ele te entrega um serviço de péssima qualidade, e se você buscar uma alternativa, ele vai lá e te taxa. Isso. Né? Isso. Porque, por exemplo, a água da Sabesp eu posso considerar que é uma água assim, de excelência, né? Mas se você quiser um recurso, por exemplo, se você quiser abrir um poço artesiano no seu condomínio, por exemplo, você vai ser taxado por isso. Isso. Né? Você tem uma série de documentações que você precisa apresentar, tem uma série de legislação que você precisa cumprir, né? Tem uma série de regularização que você precisa se adequar, que não é tão fácil. Além de tudo isso, você acaba pagando o seu esgoto, o esgoto dessa água que você está produzindo. Pois é. Então você economizou de um lado, mas gastou do outro. Então, para a concessionária é ótimo, para você é uma droga, porque você economizou e não viu isso no seu resultado econômico operacional. Mas para eles viram, eles ganham. Né? Exatamente. Tanto ninguém debate isso. Olha só para você ver como é curioso o negócio. Quando nós começamos esse processo de economia de água, a Sabesp veio aqui acho que umas 2 vezes trocar o registro de hidrômetro nosso. Hidrômetro, porque ela desconfiou que vocês estavam burlando um gato. Achou que a gente não é possível, porque a gente nós consumíamos aqui uma média de 614 metros cúbicos, e passamos a consumir 320, 340. Falou, foi uma diferença muito grande. É muito grande. Pô, tem alguma coisa errada, peraí, não é possível, então deixa eu ir lá ver, né? E como é que foi essa reação? Como é que foi esse primeiro... concessionária? Interessante isso. Muita gente deve ter passado por isso. Sim. E assim, todas as vezes que houve esse questionamento, acho que 2 ou 3 vezes que eles vieram questionar, né, a conta, acabaram trocando o medidor, né, colocando um mais atualizado, inclusive com um leitor IoT, perguntar, poxa, o que está acontecendo, né, que está reduzindo, né, historiado local. Então, não, nós simplesmente passamos a implementamos algumas tecnologias aqui para reduzir o nosso consumo. Né? E isso foi onde eu comentei com vocês aí no começo do nosso bate-papo, né, daquela ferramenta de gestão PDCA, foi uma coisa que foi melhorando assim mês a mês, né? Então foi baixando, até atingir um patamar, né? Um patamar de 340 metros cúbicos por mês, né? Então a gente foi mês a mês historiando. E ainda hoje, né, toda vez, por exemplo, como eu falei que é interessante você fazer esse acompanhamento diário, para você não ter uma surpresa na hora que você lê a conta de água, todos os dias a gente faz a medição do consumo. Todos os dias. Então legal, importante. Eu sei, então a gente sabe o consumo diário,
assim como os meses do ano, os dias da semana também você tem a sua sazonalidade, né? Então, no final de semana você não tem consumo, mas você tem aí um consumo um pouco excessivo segunda, terça, quarta, quinta nem tanto, sexta-feira um pouco menos, aí sábado e domingo você tem aquele consumo bem mais reduzido, né? Sim. No caso, Então, o seu condomínio é comercial, né? Então tem esse impacto comercial, né? reduzido. Exatamente. Mas no residencial você pode aplicar essa medição. Inclusive, eu recomendo justamente por conta disso, né? Até uma forma de você minimizar o impacto de um vazamento, uma infiltração, alguma coisa do gênero, né? Porque se você só se atenta para o vazamento quando você pega a conta de água, se você puder cortar isso no começo, facilita Detecta muito. rapidamente, né? Isso, verdade. Exatamente. Entendeu? Muito bom. Vocês fizeram alguma política também de água de reuso? Fizemos. Aproveitar melhor a água de reuso? Qual foi? O que vocês fizeram de prático aí em termos Então, de... eu tenho um lençol freático, que a gente chama de aquífero agora, né? Uhum. Que ele me gera aí 50 metros cúbicos a cada 2 dias, né? Pô, legal. E nós temos quatro reservatórios aqui, né? E eu tenho três no subsolo e um aqui na parte do térreo. Então, eu tenho essa captação no subsolo, né? E eu tenho uma bomba de recalque, que ela joga esse volume de água para esse reservatório maior. E desse reservatório maior, ele era jogado para a rua. É isso que a Então, gente vê, isso é um parênteses, né? A gente vê muitos exatamente. prédios aqui na cidade de São Paulo, a gente vê uma água, não está chovendo nada, mas tem aquela água sendo jogada para fora dos Exatamente. prédios, né? É isso, em geral é isso. Essa água fica em Exatamente. lençol freático que é desperdiçada. Que é Não é desperdiçada. aproveitada. E são águas que você pode usar para lavar garagem, para regar jardim, né? Ela não é uma água potável, né? E Não. você também não pode utilizar ela para essa finalidade. Mas você pode, aqui, as garagens a garagem nossa a gente só lava com água de uso. Uhum. Então eu criei uma infraestrutura para captação, não, para a utilização dessa água e pressurizei ela. Eu gastei muito pouco com infraestrutura, né? Porque eu tinha duas alternativas, né? Encontrar um local para armazenar um recipiente aí de 5 mil a 15 mil litros, né? E como o condomínio ele não dispunha de espaço para essa finalidade, que às vezes o grande vilão seu é espaço, isso acaba sendo o seu calcanhar de Aquiles. Uhum. O que eu fiz? Eu utilizei eu criei uma infraestrutura nesse reservatório maior, que é o último reservatório, o último estágio dele, antes dele ser jogado para a rua. Eu criei uma infraestrutura para pressurizar essa água e alimentar toda uma rede. Uhum. Então eu distribuí torneiras para o primeiro, segundo, terceiro subsolo e aqui no térreo. Então toda vez que alguém liga a água, a bomba entra, pressuriza essa rede e ela utiliza essa água de reuso para fazer essas coisas que a gente comentou, né? Regar jardim, lavar garagem, essas coisas. Então a parte de manutenção ganhou muito com isso. Agora, pergunta básica: você ganhou que prêmio da Sabesp por ter feito esse trabalho? Rapaz, nenhum. A única coisa que eles falam, pô, legal, bacana, né, interessante isso. E o que a gente faz, acho que talvez a maior satisfação é você compartilhar isso, né? Uhum. Eu compartilhei com alguns vizinhos nossos aqui, 2 deles passaram a utilizar esse mesmo método que nós utilizamos aqui. Então, o que foi mais satisfatório foi isso, né? Saber que uma medida que você adotou aqui no seu ambiente de trabalho, isso proporcionou também aí uma situação aí de economia para o teu vizinho, para o teu amigo, coisa do gênero, entendeu? Então, eu acho que a maior satisfação foi essa, cara. Outra pergunta também, agora, da água, vamos voltar para energia.
Você tem aí, tipo, gerador, no break, alguma coisa Tem, para quando tem, falta tem, luz? tem. Teu prédio Tem, atende isso? tem. O problema é que assim, o gerador ele só alimenta as áreas comuns, né? Isso. Uhum. Ele não alimenta as unidades autônomas, né? E, e o curioso é que assim, o gerador nosso ele tem uma capacidade de 450 kVA, né? E ele tem uma potência assim gigantesca, né? Para alimentar aí, como eu falei para você, um consumo, né? Nós tínhamos um consumo mensal aí de 23 a 24 mil quilowatts, né? Uhum. E passamos a consumir 12, 11, às vezes 10, né? Então tem uma variação. Então deu uma estabilizada em 12, né? A concessionária de energia perguntou se você fez gato também, não? Também foi lá a conta para ver se tinha gato? Não, não chegaram eu não recebi nenhuma visita. Na época Ah, tá. estava tendo transição também da Eletropaulo para a Enel, né? E eu acho que talvez eles não estavam tão preocupados em relação a isso também. Com isso, é. Mas Uhum. foi curioso que a empresa que faz o gerenciamento a gestão aí da manutenção do nosso gerador, né? Então, assim, você tem um gerador aqui que pode alimentar muito mais do que você consome aqui, justamente por conta desse processo de redução que nós tivemos, né? Então, Uhum. aos poucos a gente foi substituindo as lâmpadas de todos os andares também por lâmpadas de LED, né? Então, e aquilo que volta não sendo redundante, né? E falando novamente, do ciclo de melhoria contínua, sempre buscar, pô, tá Isso, melhor isso contínuo. aqui, mas É. eu posso melhorar mais ainda. Pô, isso aqui tá interessante, tá me dando um resultado interessante, pô, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Então, é o que a gente faz constantemente. Pode ser que amanhã eu consiga encontrar uma outra fórmula para reduzir ainda mais o consumo, seja de energia, água, ou até mesmo de pessoal. É a busca por excelência, né? Sim, sim, porque a gente ainda está engatinhando nisso, né? Mas agora tem Tem energia muito, solar, tem lugares que você pode muito. ter, se o seu prédio é alto, você pode meter lá o painel solar e gerar mais uma economia. Você pode, se você produzir muita energia, você pode consorciar com o teu vizinho, criar Sim, esse sim. tipo de coisa. Lá no Paraná, Curitiba, já tem empresas trabalhando nisso. Aqui em São Paulo ainda está meio engatinhando. Mas a gente já tem O grande, experiências no Brasil sobre isso, né? o grande gargalo, né, isso eu falo para você porque eu estudei um pouco sobre essa questão de energia solar. O grande gargalo de um edifício, né, comercial, residencial, que seja, é a posição dele. Né? Como ele é um Isso. edifício horizontal, então você tem muita dificuldade de captação. É. Né? Mas existem outros modelos de negócios, né, que você pode atrelar a essa necessidade que você tem de energia solar ou eólica, que seja, você pode substituir todos esses consumos. E tem modelos de negócio que atendem, que conseguem atender condomínios também. Né? Você não precisa necessariamente colocar lá o painel solar. Seria uma maravilha se isso fosse Sim, é. possível. Né? Eu falo isso para você porque eu tentei implementar isso aqui e não consegui, porque o volume de energia gerado ele seria assim insuficiente para o que a gente consome. Né? Sim. Então, hoje o grande vilão nosso aqui são os elevadores. Né? Uhum. Então, nós reduzimos Elevador aí. e portão de garagem, né? Normalmente é o grande vilão É, de todo mundo, né? exatamente. Então, você tem duas alternativas. Né? Ou você tenta esse novo modelo de negócio, né, para você alimentar aí o teu edifício com energia limpa e renovada, né? Ou você faz um upgrade no seu equipamento, que isso vai te custar aí, né, vai ter um custo aí muito elevado, né, para você modernizar ele, de você colocar lá um dispositivo de chamada único, né, que você digita o andar e Uhum. o elevador ele te leva para o andar onde você deseja. Ele não precisa ficar circulando, né, gastando energia, se movimentando o tempo todo, né? Então isso acaba sendo aí um fator aí complicador na hora de você implementar
essa alternativa de energia solar. É uma coisa interessante, uma coisa para se estudar, para se pensar, para evoluir e até mesmo para você melhorar, porque acho que no futuro acho que vai precisar disso, porque não tem. A gente está chegando num momento que o consumo aumentou, né? Hoje você vê nas residências aí um volume muito grande de equipamentos elétricos, né? De equipamentos elétricos e eletrônicos, coisa que nós não tínhamos há 20, 30 anos atrás. Isso. Né? Então o consumo aumentou muito, né? Então é aquele negócio da lei da oferta e demanda, né? Então nós temos uma demanda muito grande, uma oferta assim meio que justa ali, tá? As calças bem apertadas mesmo, cara. Então isso não Inclusive não tem como veículos, né, Serrão? e agora vem a novidade, né? Nas garagens, você ter aí já tem garagens fazendo a instalação elétrica para o consumo dos veículos elétricos, que estão chegando aí, vem com bastante a lei, força. A Lei 17.336 de 2020, ela obriga todos os condomínios, os novos condomínios, a terem vagas de carro elétrico. Né? Só que, assim, os mais antigos não vão ficar para trás, né? Até porque você pega aí um empreendimento aí de alto padrão, né? A maioria dos carros, a maioria não, mas grande parte das pessoas tem esse desejo de ter um carro elétrico. Sim. Alguns já estão tendo, né? Hoje nós contamos com uma frota de 40 mil, né? Mas até 2030 nós temos aí uma possibilidade de ter uma frota de 2 milhões de veículos elétricos. Essa é a tendência. Elétricos ou híbridos, né? Então, você precisa atender, se adequar, não é nem atender, mas se adequar ao mercado para você, querendo ou não, nós somos prestadores de serviços, né? Você precisa se adequar ao que está acontecendo no mercado, né? Então, querendo ou não, você precisa fazer. Aqui no edifício, eu já tô cotando esse tipo de serviço, né? Eu já tenho uma empresa que já me apresentou um projeto, a gente só está estudando a viabilidade dele, vendo outras modalidades de negócio também para essa finalidade, para justamente se adequar ao mercado, né? Porque a gente tem essa demanda. Como é que esse sistema vai funcionar? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Muita gente já deve estar pensando nisso. Como é que vai funcionar o sistema? Vai ser uma cobrança individualizada para cada garagem, é isso? Sim. O que eu tenho observado, Jorge, é que assim, são empresas que ela tem um aplicativo próprio, né? E a pessoa baixa o aplicativo dela e nesse aplicativo ele pontua, ele mapeia aí a cidade, pontuando aí os lugares onde tem dispositivo de recarga, né? Tá. Aí a pessoa, por exemplo, se eu tenho um ponto, né? Se eu tenho uma central deles, um carregador deles aqui, vai mostrar no mapa lá que aqui no meu edifício eu tenho isso daqui. Então a pessoa vem, para o carro aqui, né? Coloca para carregar, ela escaneia lá com QR Code, né? Ele faz a liberação da recarga para a pessoa, espeta lá o veículo dela, deixa carregando, né? Tá. E finalizou, o aplicativo mesmo informa ela que ela já está com 100% de carga, ela pode retirar o veículo dela da tomada e seguir o curso normal. Tá, e como é que paga essa conta? Como é que paga a conta? A pergunta é essa. Então, através de cartão de crédito. A grande maioria dos aplicativos são assim, né? Você paga através do seu cartão de crédito, né? Tá. E o consumo, né? Aí você tem duas situações que você pode... dois modelos de negócio que você pode aplicar, né? Ou você usa a sua infraestrutura, né? A sua rede, né? Para fazer essa alimentação, né? E a pessoa vai lá, espeta o carro dela lá para fazer a recarga. A empresa faz o gerenciamento desse processo, né? Ela contabiliza lá o que a pessoa gastou de energia aí, completando a bateria dela. Ela gera essa cobrança pro usuário, né? E transfere depois, repassa esse valor pro condomínio. Tá. Então, o condomínio ele não tem custo para recarregar o veículo da pessoa.
Então, a pessoa vai lá, cobra lá um X de quilowatt-hora e depois ele paga isso através de cartão de crédito. Tá, então é esse modelo que você está estudando praticamente para implantar aí no seu condomínio especificamente, né? Exatamente. Você chegou a consultar a turma aí? A tua turma aí muita gente pretende ter carro elétrico para poder gerar até essa demanda? A ideia é essa? Na verdade, eu já tenho 2 condôminos aqui que possuem carro elétrico. Uhum. E ele me perguntou uma vez, só que assim, ele tirou um carregador desses comuns e foi lá e espetou com tomada. Só que assim, esse carregador comum, por conta da amperagem dele ser muito baixa, você fica o dia todo lá carregando. Não vai carregar nada, vai demorar dessa. Você fica o dia todo carregando lá. Então, você teria que ter aí um equipamento adequado para isso, para poder te proporcionar esse conforto de recarga de 3 horas, de 2 horas, de 4 horas que seja, né? Porque então, esse é um ponto de inovação que vai ter que também ser bem debatido, né? Porque essa é uma novidade que chega e que o Brasil, sempre atrasado, isso aí não está na velocidade que deveria estar, não. Cara, lamentavelmente é assim, né? Lamentavelmente, né? Nós poderíamos ter aí estar, até porque, hoje nós temos aí como eu poderia dizer para você, nós temos uma oferta de produção disso muito grande. Você pega aí essa energia eólica, o que nós temos de vento lá no Nordeste, Norte, é uma coisa assim extraordinária, cara. Entendeu? Aqui bate sol quase que o ano todo, né? Então, você poderia ter várias usinas de energia solar, né? Então, você tem aí um campo de exploração assim, muito grande. E a lógica é muito simples. Um país só se desenvolve se ele tiver capacidade real de geração de energia e tiver com essa energia sendo efetivamente ofertada. Se ele não tiver, não tem como industrializar. E o Brasil hoje vive esse impasse, né? Se for industrializar de verdade, não está com essa energia toda. Isso não é de hoje, cara. Se você voltar aí um pouquinho aí, uns 23 anos atrás, em 1999, nós tivemos um apagão, não sei se vocês vão se recordar, que foi uma coisa assim absurda. Sim. Né? Uma coisa absurda. Né? Se apagar, aí se falaram, foi se falado muitas coisas, né? Que foi um erro, não sei o quê, mas a infraestrutura nossa que era eficiente, né? Sim, total. E a falta de visão, né? O planejamento aqui, o PDCA aqui é sem o P. Exatamente. Assim, deixa o P para lá. Deixa o P para lá. Você não consegue planejar nada, né? Se você não planeja, você não executa, né? Você não ou então o P é de picaretagem, que é outro P perigoso, que não deve entrar nesse PDCA. Eu acho que é mais esse mesmo, viu, cara? Porque não, é engraçado e o curioso é que assim, quando a gente começou a se falar dessa possibilidade de energia solar, não é se falar, porque isso já vem já de anos já, né? Mas quando começou a disseminar isso com uma frequência um pouco maior, né? Os nossos gestores já começou a olhar com um olhar de ganância. Pô, é um nicho que eu posso faturar tributar. mais. Exatamente. Eu posso taxar, tributar, o que seja, né? Então, é uma coisa assim absurda, né? Porque você começa a cercear a liberdade da pessoa de empreender, né? E hoje, atualmente, as companhias elétricas, as distribuidoras, já cobram de você. Se você quiser botar o projeto solar do seu prédio, você já toma um pau deles, que você tem que dar uma fatia para quem não te ajudou a implantar a energia alternativa, né? Uma cafetização energética, é isso, na prática. Não, e sem contar que, por exemplo, a energia que é consumida aqui no Sudeste, se eu não me engano, ela vem lá da Itaipu, né? Itaipu, majoritariamente, De lá para cá, ela passa, se eu não me engano, acho que por Paraná, passa por um trechinho, acho que Paraná, e depois vem para São Paulo, tem um trechinho que passa ali no Mato Grosso, se eu não me engano. Então, todo esse processo que ela passa, ela é tributada.
Sim. Aí chega aqui no consumidor final, tendo um custo de quase 50% do valor A do mais. quilowatt hora. Exatamente. Entendeu? Então, encarece demais, isso dificulta aí o crescimento, né? Porque você fica estagnado, né? Você não consegue crescer, porque o custo que você tem é muito alto, aí você precisa recair. Se você é um grande consumidor, você tem que recorrer ao Mercado Livre ou demanda Sim. contratada, né? Por exemplo, você compra uma demanda contratada, e, por exemplo, um mês que você não consumiu X, não, você vai pagar aquilo, não tem jeito. Né? Exatamente. É bem complexo o negócio. E Muito, tem uma bastante complexo. perda também, né, nessa transmissão, né, da Claro. energia, né, que está tudo embutido aí no preço, né? Exatamente. Né? Não, você paga Uma por animar cidade tudo como a isso. nossa, né? Tudo com rede Sim, elétrica e aérea. Imagina aquela sim, bagunça de fio, que toda vez que chove é o inferno da energia que cai, que é galho que bate no fio, vento que derruba a rede, né? Uma bagunça total. sim, Né? Aqui não é a exato. Alemanha. Na Alemanha, os caras usam o Power Line Connection para transmitir a internet pela rede elétrica. Faz isso aqui no Brasil. Os caras disseram, uma vez, na década de 90, eu participei de uma audiência pública que prometeram, não, vamos ter isso aqui no Brasil. Eu falei, tu vai com essa rede aérea, que a gente tem aqui, você vai ter perda de energia, você vai ter o perda line connection. Aí o cara não gostou muito quando eu falei isso, mas, pô, peraí, isso aqui é o mundo real, pô. Vamos para o mundo É real. Você verdade. dizer que você vai aplicar o modelo alemão aqui nessa esculhambação de fio que a gente tem na cidade grande, né? Não vai, né? Mas É. isso tudo muito assunto que tinha que ser melhor debatido. Agora vamos trazer para um ponto que é muito sensível para nós aqui, Furtado, que é a questão da segurança. O que você fez de bom para a segurança aí dos seus empreendimentos, do seu condomínio? A questão da segurança, eu sempre falo que isso aí que é um chavão que as pessoas sempre falam, que a segurança é uma coisa, é uma sensação, né? Você precisa dar essa sensação para as pessoas, né? E para que você consiga proporcionar isso, você precisa ter profissionais bem treinados, né? Ter procedimentos adequados, né? Então, nós temos aqui um sistema de identificação, né? Que o sistema de dados, nossa, ele é um sistema também um pouco complexo, mas ele é muito eficiente, que a gente consegue puxar dados aí de 5, 10, 5, 6 anos atrás, né? Ah, legal. E a gente está implementando também aqui sistema de controle facial, né? Que isso vai proporcionar aí para os moradores a possibilidade de você não ter utilização mais de cartão, porque às vezes a pessoa perde o cartão e às vezes não sabe onde está, ou de repente outra pessoa pega e por maldade a pessoa vai lá e acessa. Sim. Então o que eu bato muito na tecla é o controle dos acessos, né? Nós não estamos aqui para liberar, nós estamos aqui para controlar. Né? Então, sabendo controlar o acesso, você passa a ter mais segurança, né? Foram essas duas coisas que nós fizemos aqui, melhorar o sistema de cadastramento, né? Para a gente saber exatamente quem entra e quem sai aqui do edifício. E agora essa questão do acesso facial. Então a pessoa chega ali, ela coloca o rosto dela, ela tem a liberação dela. Então isso facilita. Agora, outra questão que eu acho fundamental, né, nessa questão da segurança, eu sempre falo muito disso, que você estar muito próximo de quem executa o procedimento. Ah, legal. Porque não é simplesmente você dar um papel para o cara e falar assim, olha, você vai ler isso daqui e vai fazer exatamente igual. Só que o cara ele não é robô. Né? Então, você precisa instruir o funcionário que, assim, para toda regra existem algumas exceções, né? E ele precisa se atentar a isso também, né? Até para você tornar aí o procedimento mais humano, né? E essa proximidade faz com que você comece a corrigir, às vezes, pequenos erros, né? De liberação indevida,
de repente você autorizar aí o acesso de uma pessoa que não era autorizada, esse tipo de situação. E para condomínio comercial é um pouco diferente do residencial, né? Então a preocupação nossa é justamente com liberação de acesso de pessoas que não são autorizadas, né? Então, isso é um e agora tem essa questão desses pedestais aí de câmeras, que eu achei super interessante, né, de você fazer a integração aí das câmeras que você tem aqui com o poder público, com uma empresa que faz esse link, esse gerenciamento, né, e essa comunicação full time para os policiais, para que a gente possa minimizar aí o impacto das ações, porque, querendo ou não, nós temos aqui na frente do condomínio alguns assaltos e parece uma coisa assim meio corriqueira, né? Sim. E acontece assim meio que periodicamente. Então, aqui no condomínio, graças a Deus, nós não tivemos, né? Então, eu sempre peço para o pessoal deixar ter essa atenção, cumprir rigorosamente aí o procedimento. Então, todas as vezes que tem situações esporádicas, né, eles sempre me comunicam, olha, eu estou com essa situação assim, porque eu falo para a pessoa, você tem autonomia de barrar ou liberar. Mas se você tiver na dúvida, me liga. Né? Se você teve dúvida de alguma coisa, me liga e a gente a gente conversa e a gente tenta alinhar para que aí, assim, o que aconteceu na primeira dúvida dele já não acontece mais. Né? Então, o que eu falo de estar muito próximo é justamente isso, e corrigindo pontualmente qualquer dúvida que ele tenha, para que ele consiga cumprir na integralidade o que está proposto no manual de procedimentos. Né? Legal, então isso aí é o foco do controle, né? Que é isso. Exatamente, né? Exatamente. Você precisa controlar os seus acessos. Né? Se você souber controlar o teu acesso, você dificulta aí a abordagem ou até mesmo o acesso de pessoas não autorizadas ou pessoas indesejáveis. Muito bom. Sebastião Furtado, o Marcel Pussolin Martins, ele começou a entrar na sua praia aí. Então, vamos lá. Vamos mostrar o Co-Security para quem não conhece. Bom, boa noite, Serrão, Furtado, Alexandro, todos que nos acompanham, né? Bom, nós estamos mostrando alguns casos práticos, né? Semana passada mostramos o funcionamento da nossa rede numa ocorrência que teve na Bela Vista, né? Com um roubo, né? Perseguição pela Polícia Militar, né? E prisão dos elementos aí com a ajuda de um dos munícipes, né? Então, dá uma ideia muito boa da nossa rede, né? Da nossa rede integrada, né? Padronizada, tá certo? Com armazenamento em nuvem, né? E comunicação com os órgãos de segurança. Então, hoje eu vou pedir para a produção aí rodar mais um vídeo, né? De uma ocorrência da Zona Sul. Embora, né, nós sempre focamos ainda em todos os cuidados, né? Que o cidadão deve tomar, né? Mas tem alguns imprevistos, né? Que você está andando na rua, não está com o celular na mão e é abordado. Então, é uma situação aí difícil, né? Mas que ocorre muito na nossa cidade. Então, a produção, por favor, solta o vídeo aí para nós. Bom, nós temos alguns munícipes, né? Transeuntes aí nas ruas aí da Zona Sul, né? E são abordados pelas motocicletas, né? Então, num horário já um pouquinho tarde aí da noite, né? Talvez voltando de faculdades ou do próprio trabalho, né? Então, essas pessoas são abordadas. Então, aí quer dizer, não foi negligência, né? Foi uma questão de oportunidade. E nessa mesma ocorrência, são 3 assaltos, né? E temos algumas pessoas chegando aí do aeroporto, né? Que vieram com aplicativo e talvez elas tenham sido até seguidas, né? O que gerou toda essa oportunidade aí dos roubos. Então, bom, todo cuidado é pouco, né? Mas algumas ocorrências ficam bem difíceis de serem evitadas. Então, aí, nós conseguimos captar essas imagens, né? Através da rede, várias imagens, né? E com um boletim de ocorrência, né? Que de uma das vítimas era uma médica
e tinha um notebook, as fichas de todos os pacientes, né? Nossa. Ela precisou fazer o boletim de ocorrência, né? Que é uma coisa que nós sempre, né, aconselhamos que deve ser feito o boletim. Então, em posse de todos os documentos, imagens, boletim, levamos essas imagens no distrito policial para ser realizada a investigação. Então, esse é o trabalho na prática, né, da CoSecurity, da rede colaborativa, né, trabalhando mesmo, né, um caso prático de uma situação. Legal. Meu caro Alexandro Oliveira, aquela pergunta básica, né? Quanto é que custa para implantar esse sistema CoSecurity? E aquela que eu não vou deixar de perguntar. Você já conseguiu vender para o Sebastião Furtado? Já conseguiu convencê-lo a entrar também na rede colaborativa CoSecurity? Boa noite, Serrão. Boa noite, Furtado. Boa noite, Marcel, e a todos que nos acompanham. É bem legal, né, ouvir tudo isso a respeito de economia. E uma das coisas que é muito bacana com relação a ter CoSecurity no seu condomínio é justamente a economia. Que tipo de economia, Alexandre? Economia no seguro do veículo, economia no seguro do imóvel, do patrimônio, a valorização do patrimônio. Porque, assim, toda vez quando começa a ter ações de roubo, de furto na frente do condomínio ou na região próxima, a primeira coisa que a seguradora cresce o olho opa, é uma área de risco, vamos aumentar o valor do seguro. Então, o Furtado vai desenvolvendo todo um trabalho economizando na energia, na água, e às vezes por um valor tão pequeno, né? Porque a implantação hoje da CoSecurity é o totem com 3 câmeras, que chama muito a atenção, com inteligência artificial. A implantação, que é paga uma única vez, custa R$ 1.099, e a mensalidade R$ 749. Né? Que a gente olha assim, é um valor insignificante em proporção à economia que isso traz para o condomínio, né? De repente você fala, poxa, Alexandro, no meu condomínio ele não tem uma área de recuo, que eu não posso colocar numa via pública, eu tenho que colocar numa área de recuo do condomínio. Ou meu condomínio não tem ainda uma estrutura financeira para colocar um CoSecurity, um Tower. Nós temos a versão compacta, que também faz parte da rede. Ela é uma placa faceada ao condomínio, que também, com toda essa... Até, inclusive, está atrás aí do Marcel um modelo, e que o custo, a ativação, R$ 599 e a mensalidade R$ 389. Aí eu respondo a tua outra pergunta, Serrão, se eu já consegui implantar no condomínio do Furtado. O Furtado faz parte de uma rede aí de amigos, né, assim que eu trato os nossos clientes como amigo. E o Furtado, na ocasião, o condomínio estava passando por um processo aí de mudanças. E aí estava com um pouquinho do caixa comprometido. Mas que agora nós vamos sentar, né, Furtado, e vamos fazer a implantação aí sim de CoSecurity, porque vai ser mais uma economia que vai entrar aí no teu currículo, né, junto ao condomínio. Isso é pauta da próxima Assembleia. Viu? Legal, é importante. Então, eu falo, o que você comentou agora, Alexandre, eu acho interessante que às vezes você, a economia que gera para você, talvez você não seja uma coisa assim que você consiga mensurar, né? Mas ela é uma economia muito representativa, porque assim, além de todas essas questões aí que você citou, né? Você também tem aí aquela sensação de segurança. Exatamente. Então, essa sensação de segurança, ela te faz, ela te dá mais liberdade para executar outras coisas também, né? Fazer novos negócios, né? Então, vou dar um exemplo aqui básico, né? Você está pretendendo alugar uma sala num determinado edifício, por exemplo, né? Só que na frente daquele edifício você tem aí uma incidência de assalto muito grande, né? E como é que você vai administrar isso com seus funcionários? Exatamente. Entendeu? Então, isso, querendo ou não, você acaba tendo um impacto também financeiro nessa questão, porque a pessoa ela precisa se sentir confortável no ambiente para ela poder ter essa liberdade de ir e vir, né? Então, se ela não tem essa preocupação aí de
eu não posso sair determinado horário para ir embora, eu tenho que sair antes, porque se eu sair eu vou estar exposto ao risco, né? Então, esse trabalho que vocês que vocês desenvolveram, que vocês têm trazido, assim, eu achei assim, de uma importância assim, extraordinária, cara, porque aplicando aqui na nossa região aqui, é uma coisa assim, muito bacana. E Furtado, você falando sobre isso é uma realidade. Há 2 semanas atrás eu estava numa reunião com uma síndica, um prédio comercial, inclusive do lado de um hotel aqui na região da Barra Funda, e nós estávamos conversando sobre isso, sobre a Security, eu estava explicando para ela sobre essas facilidades. E no meio da reunião, o telefone dela toca, ela me pediu licença para atender, eu falei, não, fique à vontade, atenda o teu telefone. Uma pessoa que havia procurado para alocar 4 salas comerciais, não sei o que é que ela iria montar nessas 4 salas comerciais, saindo do condomínio, ela foi abordada por um motoqueiro que roubou o celular e a bolsa. Ela falou, olha, pode esquecer todo o nosso projeto que eu estava montando aí, eu não vou voltar mais aí no teu prédio. Foi essa a conversa, porque assim, a síndica acabou... Não, mas eu estou aqui como uma pessoa de segurança tratando sobre isso. Ela falou assim, não, a experiência que eu tive foi horrível, não quero mais. Então, é uma realidade que você está vivendo, que você está falando. Exatamente. Né? E se você... eu faço esse tipo de análise, que nem, por exemplo, se você tem vacância num condomínio, isso te traz um prejuízo. Sim. Né? Porque, por exemplo, se você tem lá 10 salas lá que estão desocupadas, né? Essas salas, elas têm um proprietário, né? Esse proprietário está arcando com custo de condomínio, IPTU, taxas, isso, né? Você, querendo ou não, você está... o ambiente ali, aquele contexto lá, está gerando um prejuízo para ele. Então, são valores que muitas vezes a gente não chega a mensurar, né? Porque você não tem essa... você, às vezes, não tem essa compreensão do que a sensação de segurança ela pode te proporcionar. Né? Então, esse modelo de negócio, esse trabalho que vocês estão executando, além de fazer esse trabalho preventivo, né, e ele também traz essa sensação para a pessoa, poxa, a pessoa entende que aqui o ambiente ele é monitorado, porque na maioria das vezes, né, tudo bem que a gente se depara diariamente aí com esses ladrões, esses bandidos, os caras são muito, eles são descarados, são cara de pau. Né? Muita ousadia. São ousados demais. Mas a grande maioria, ela espera uma oportunidade. Então, se ela entender que, mesmo ela esperando essa oportunidade, ela vai ser punida com aquilo, ela não vai fazer. Né? Então, esse dispositivo ele traz assim essa sensação para quem frequenta a região. Né? Então, como eu falei para você, para mim isso já está colocado em pauta aí na próxima Assembleia. Muito bem, parabéns. Tomara que consiga implementar isso e ser mais um na nossa rede colaborativa. Marcel Bussolini Marques, suas considerações finais, nosso tempo já está acabando. Faça para a gente o balanço do programa de hoje. Bom, Serrão, só agradecimento aí da COSECURITY ao Furtado, né, pela participação no nosso programa e as dicas aí, né, de economia, energia, água, né, questão de segurança, né, e também, Furtado, indiretamente, né, economia para o setor público aí, né, para o poder público. Por quê? Toda vez que nós somos provocados, né, nós levamos essas imagens, né, então você evita o deslocamento de uma viatura, né, de recursos humanos de ir atrás dessas imagens. Então, você tem todo o processo ali, né? Imagens, documentos, número de boletim de ocorrência, o ofício, que facilita muito o trabalho aí dos órgãos de segurança, né? Então, é uma ajuda indireta, né? Que a COSECURITY traz aí para os munícipes, né? E para o poder público também. E para a cidade como um todo. Esse que é o grande avanço, né? Quando você tem a iniciativa privada também participando do poder público, dando investimento para o setor público. Isso é legal. Isso aí, Serrão. E também, às vezes, se não tem o BO, nós enviamos imagens, né, para o DP. Né? Todas as câmeras estão vinculadas ao DP, ao batalhão e companhia da PM.
Então, nós enviamos aí para os DPs, né? Porque eles conseguem fazer uma investigação ali na área, né? É lógico que é o ideal ter o boletim de ocorrência, mas, de toda forma, nós estamos enviando essas imagens para ajudar nas investigações. Muito bom. Sebastião Furtado, sua saideira, muito obrigado pela participação no nosso programa. Valeu mesmo. Eu que agradeço aí, agradeço ao Alexander, ao Marcel, a você, Serrão, aí pela oportunidade, e agradecer também aí a possibilidade de conhecer um pouco mais aí do trabalho de vocês, né, que eu acho isso extraordinário. Eu sou um fã de tecnologia, de inovação, eu acho fantástico isso, acho que a gente precisa ter um ciclo de melhoria contínua mesmo, eu acho que isso é o caminho, né, e esse trabalho de vocês, ele vem com essa proposta, né, então eu acho isso muito bacana, agradeço aí pelo convite, principalmente, né, e agradeço aí a possibilidade de compartilhar um pouco aí do que a gente vivencia no dia a dia. Muito bem. Então, participaram do nosso CoSecurity 38, Sebastião Furtado, Marcel Bussolin Marques e Alexandre Oliveira. Não se esqueça, toda quarta-feira, às 20 horas, 8 da noite, a gente está aqui no nosso canal Segurança Estratégica, com o programa CoSecurity Segurança Colaborativa. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, dê a sua opinião, tente participar cada vez mais do nosso programa, divulgue para todos os seus amigos, que a gente tem que ampliar essa rede de segurança colaborativa. Ela é fundamental, ela vai fazer muito bem para a cidadania. É a iniciativa privada cumprindo o seu papel também de fazer bem para o setor público. Essa é a grande mensagem que a gente deixa. Então, quarta-feira que vem, estaremos de novo aqui com mais um programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia.